Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para estudar com os irmãos um texto escrito pela irmã Juliana Cristina Queiroz Silva, que é de Arthur Nogueira, São Paulo. E o nome do texto é Em Tudo Dai Graças. Foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Então, como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Juliana Silva. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Lembrando que eu não sou teóloga, eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa como vocês que ama a palavra de Deus e tem prazer, né, em estudar e tentar aprender o melhor para aplicar na vida. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês é que seria importante, se ao término do devocional, você compartilhasse com outras pessoas, porque tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E à medida que a gente vai divulgando aqui o vídeo, a palavra de Deus vai sendo divulgada. É bom lembrar também que seria importante que você se inscrevesse no canal, que você acionasse o sininho, que você fizesse um comentário lá. Por quê? Porque vai fazer com que o algoritmo, o Google reparta essa palavra para outras pessoas, tá bom? Então, se você não sabe se inscrever, pede aí para alguém que conhece um pouquinho mais de internet, fala, como é que eu faço para me inscrever nesse canal? Que eu quero aqui colaborar para que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas, tá bom? Então agora, irmãos, eu vou convidar vocês para orarmos e pedirmos ao Senhor que nos abençoe nesse devocional. Vamos lá? Ó Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas que Tu fazes por nós e que nós, Senhor, em meio às dificuldades, saibamos agradecer, te dar graças por todas as coisas, as coisas que entendemos ser boas e as coisas que entendemos ser ruins de passar. Ó Pai, tem misericórdia de nós e ensina-nos a sermos gratos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Agora nós vamos ler 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Bom, esse texto aqui foi escrito pelo irmão Paulo, o apóstolo Paulo, para o pessoal lá de Coríntios, né? Na cidade de Corinto. E ele vai tratar de um famoso espinho na carne, né? A gente já ouviu falar disso várias vezes. O irmão Paulo, ele fala que ele recebeu um sofrimento, esse espinho, e ele acredita que esse espinho na carne foi dado a ele para que ele evitasse de se tornar uma pessoa arrogante. Porque assim, ele teve tantas revelações, aprendeu tantas coisas sobre Deus, então ele achou que ele mencionou, né? Ele falou, eu recebi esse sofrimento para que eu não me tornasse arrogante. E ele pediu 3 vezes para Deus para tirar esse espinho na carne dele. E a resposta de Jesus foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que esse ensinamento vai mostrar pra gente? Que mesmo em meio às maiores dificuldades, a graça de Deus é o suficiente para sustentar a gente em qualquer situação. Então, o irmão Paulo decide que ele deve se gloriar nas fraquezas, pois é nelas que o poder de Cristo se manifesta. Esse trecho que a gente vai ler agora vai reforçar a ideia de que o sofrimento ele pode ter um propósito maior que a gente nem entende e que vai nos levar cada vez mais a depender de Deus e vai nos levar cada vez mais a crescermos espiritualmente, tá bom? Bom, então o texto diz assim, e o irmão Paulo falando, né? E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor disse para ele, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Bom, irmãos, então, o que a irmã Juliana Cristina Queiroz Silva vai dizer aqui para nós? Que em 2020, quando a Covid chegou no Brasil, você certamente se lembra disso, né? Porque foi tão terrível, tantas pessoas morreram, tantas pessoas ficaram doentes. Eu me lembro que foi, nossa, que fase terrível nós passamos, né? Então, a irmã Juliana Silva, ela disse que ela contraiu a doença sim. E aí, o que aconteceu? Ela pegou a doença lá em julho e aí depois de 15 dias ela voltou pro trabalho dela. Já se sentia recuperada. Mas foi muito difícil para ela. Por quê? Porque ela estava com problema de memória, ela tinha dificuldade para ler, ela não conseguia escrever direito, ela não falava direito. Ela conta que percebeu que tinha algo muito estranho. E ela foi diagnosticada com uma síndrome pós-Covid. Aí ela voltou no neurologista e o que o médico falou? Fez a consulta e falou, minha querida, pode ficar 1 ano em casa aí que você não vai voltar não. E ela saiu de lá chorando muito, desesperada. Mas no fundo, algo dizia no coração dela que Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Porque Deus sempre tem um propósito, né, irmãos? Sempre tem um propósito. Nunca nada de bobeira na vida da gente. Então a irmã Juliana Silva chamou aqueles dias de férias marcadas por Deus. E ela ouviu no ouvidinho dela assim o Senhor dizer, Juliana, escreva. E naquele momento de dor, ela disse que Deus a chamou para iniciar um grande propósito, um projeto, que era incentivar as mulheres a lerem a Bíblia diariamente. E, logicamente, ela fez isso e exatamente um ano depois, ela estava comemorando um aniversário de 40 anos e também estava lançando o primeiro livro, cujo nome é Amiga Bíblia, que eu desconheço qual seja, mas ela disse que escreveu esse livro e que ajudava as mulheres a lerem a Bíblia, né? Ela conta que ela se emociona quando ela conta pra gente isso que aconteceu. Aí é importante que ela deixa bem claro pra gente que, olha, ela não sabe, eu também não sei como é que tá a sua vida, as coisas que você tá passando, os desafios que você tá passando, as dificuldades. Mas é importante que você saiba que assim como aconteceu com a irmã Juliana, que ela achou totalmente desproposital no primeiro momento ficar 1 ano afastada do trabalho, é importante que você lembre que assim, mesmo que você não tenha noção, Deus não perdeu o controle. Ele está sempre no controle da situação. Você tem que acreditar que os planos dele são maiores do que os seus planos. Os planos dele são melhores do que os seus planos, porque a gente só enxerga ali naquele espaço, mas Deus sabe de todas as coisas. Então lembra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, e essa alegria poderá ser bênção para você e para muitas outras pessoas. Então fica firme, não desanima não, tá bom? E o versículo de hoje que ela escolheu foi o 10, que o irmão Paulo fala assim, o irmão Paulo fala, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu concordo, é difícil você chegar nesse estágio, né? Sentir prazer em estar passando por dificuldade, é difícil. Mas a gente tem que crer que Deus está olhando por nós e que Ele está nesse negócio, Ele não vai abandonar a gente sozinho. Ele está sempre ali, Ele não perde o controle das coisas, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, com uma frase que também é um versículo que diz assim, em tudo dai graças. Agora eu vou termino aqui com o meu abraço diário de urso, lembrando que, para nós que sabemos que temos que agradecer
a Deus em tudo, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, em todos os momentos, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também do versículo que nós temos para decorar esse ano, que está em Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas. Amém?